É 100% necessário que você seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa autodidata que procure saber muito bem das coisas a todo momento, porque quando você é uma pessoa curiosa, autodidata, você se torna uma pessoa ambiciosa ao mesmo tempo, a literalmente procurar sobre todos os aspectos em sua vida. Você tem que ser uma pessoa curiosa em sua vida 100%, porque isso é um ato de evolução, é um ato que você está em progresso, é um ato que você literalmente está evoluindo em sua vida e ao mesmo tempo que você, essa pessoa, tem essa disciplina, tem essa maturidade de ser uma pessoa autodidata, você está mostrando, queira ou não queira, ao universo dentro de um campo energético, ao mesmo tempo que você está procurando essas oportunidades, você está sendo autodidata, está mostrando para si mesmo com a sua disciplina total que você realmente quer aquilo. As coisas literalmente vão acontecer no seu caminho. Não tenha dúvidas disso. Quando você é uma pessoa que se coloca no lugar que você é uma pessoa que depende de alguém para ter alguma informação que seja, você está se colocando dentro do conforto. E na vida você literalmente precisa estar desconfortável a todo momento. Você precisa buscar o desequilíbrio, o desconforto. 1% das pessoas no mundo é uma pessoa que coloca a cara a tapa ali, busca informação no caralho a quatro, encontra as informações que você precisa de um jeito ou de outro. Você precisa ter essa base de maturidade para parar, para pensar. Porra, você tem um cérebro, você pode muito bem pensar, porque pensar é grátis. E, por exemplo, você está dentro de um mercado extremamente competitivo que está no topo, literalmente, quem é autodidata, literalmente quem é rato, tá? Ou seja, se você não for a pessoa mais ambiciosa desse mercado, se você não for a pessoa mais questionadora, você precisa questionar sobre tudo o que está acontecendo. Por que que Felipe, por que que João está fazendo isso aqui que está dando certo? Tá, se ele está fazendo isso aqui e está dando certo para ele, por que que eu não posso replicar isso daqui para mim, só que fazer melhor, sabe? É você literalmente ter essa autenticidade. É muito fácil você ser o top 2, top 3, top 4, top 5 e tá tudo bem, não tem nada de errado se você pensa nisso, tá? Mas isso aqui é para pessoas ambiciosas, que pessoas que param para pensar, literalmente, e sente um desconforto em seus pensamentos, começa a pensar um montão de coisas e começam a se questionar, tá? Essa é a palavra. Você precisa ser uma pessoa questionadora, que sempre está questionando as coisas e não se manter uma pessoa no ato de preguiçosa. Você está tendo um belíssimo resultado ali no mês, você está simplesmente confortável. Não, tem mais para fazer, sempre tem mais. Resultados medianos não podem satisfazer você. Já está cheio de pessoas com resultado mediano no mercado, em qualquer coisa na vida e, porra, para pensar, será que você quer ser mais uma dessas pessoas que tem resultado mediano, ou você pode pensar pelo outro lado? Você pode muito bem fazer barulho em qualquer coisa que você colocar a sua mão, tá? Trabalhar em silêncio, mas ao mesmo tempo fazendo um grande barulho, fazendo um grande estrago. Consegue literalmente pensar em todos os conceitos, todos os pontos. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa perfeita, não existe isso. Você dar a cara a tapa por tudo isso, tá? É você chutar o balde, é você ser uma pessoa extremamente ambiciosa pelo o plano que você montou, porque em algum momento vai dar certo e se não deu certo é porque algo melhor tem para você fazer. E aí volta ao conceito de você começar a pensar novamente no que você pensou atrás e que não deu certo e você começar a se questionar o que você errou e o que você precisa fazer agora, as atitudes, ações que você precisa tomar no exato momento para que você possa vencer. Digamos que você precise errar mais 10 vezes para que você consiga vencer, chegar no seu determinado objetivo, chegar em um determinado faturamento, que seja. Então essa é a maratona que você está correndo todo santo dia. A maratona do risco, a maratona do all-in,
tá? Que você não, porra, precisa ter medo ali nenhum. Você é do tamanho dos seus problemas. Inclusive, se você veio de baixo, assim como eu, você não precisa ter medo de nada. O único medo que a gente tem desde que a gente nasceu é medo de altura e medo de barulho. Isso foi comprovado. Basicamente, fizeram uma prova uma vez colocando várias crianças dentro de uma sala e essa sala estava cheia de cobra e literalmente as crianças estavam brincando como se fosse boneco ali mesmo, de brincadeira, de criança, brincando com as cobras. Então, o medo, ele não existe. O medo é você mesmo quem cria. E isso é totalmente normal, porque você vai ser influenciado desde que você nasce, desde que você cresce, à volta de todas as pessoas, e você precisa detectar, questionar sobre esses medos, colocar na sua cabeça que isso é irreal. Isso não é real. Isso é basicamente algo que está tentando proteger você. Mas você pensar por outro ponto, porra, se eu não correr esse risco aqui, se eu não tentar, se eu não colocar a minha cara a tapa, se eu não literalmente executar o que eu tenho que fazer, sabendo que eu preciso executar isso aqui, eu não vou ter o resultado que eu desejo. Não é sobre você ter o prazer de você chegar em alguma mídia e falar do seu resultado. É sobre as pessoas saberem o quanto que você perdeu. É isso que dá tesão. Eu quero chegar em algum dia para os meus amigos e falar, porra, hoje a nossa empresa teve uma perca de menos 10 milhões de dólares. É sobre isso. Isso dá muito tesão, porque basicamente quando você tem esse senso que alguma coisa doeu em você, que você em algum momento parou e olhou para o céu, por exemplo, e ficou triste, isso é algo que está literalmente preparando mais ainda o seu terreno mental, a sua disciplina de maturidade para que você possa seguir em frente em algum plano e conseguir fazer um resultado mais alto ainda do que você iria fazer antes da sua perca. Olha que incrível você chegar na mídia e falar para a mídia que a sua empresa acabou de perder 10 milhões de dólares. Vai doer em você? Vai por algum momento ali e tá tudo bem, porque você pode tirar isso, por exemplo, pela academia que você frequenta. Quando você vai treinar, seus músculos começam a doer, tá? E é naquele momento que ele começa a evoluir, a literalmente crescer, tá? É a mesma coisa na vida, nos negócios. Basicamente, quando alguma coisa do tipo acontece com você nos negócios, na sua vida pessoal, isso é algo que precisou acontecer para que você não ficasse confortável naquele momento e sempre buscasse crescer e crescer e crescer mais. Isso aí é basicamente aumentando o seu nível de ambição, tá? O nível de ambição de pessoas que perdem 10 milhões de dólares em um único dia, 20 milhões, 100 milhões de dólares, os top players, a elite do mundo, as pessoas que literalmente têm as grandes empresas no mundo, que perdem muito valuation ali de suas empresas, elas têm um mindset muito fodido. Elas têm uma mentalidade muito fodida de pensar, literalmente, o terreno mental delas é outro patamar, é outro nível. Então, é nesse nível que você tem que pensar em chegar, tá? Porque o resultado bom, você ganhar 10 milhões de dólares em um dia, 100 milhões de dólares em um dia, subindo o valuation de sua empresa, em algum momento isso vai acontecer, tá? Mas isso não é em torno que, obviamente, você está crescendo, só que você precisa de desconforto, você precisa de desequilíbrio. Para quê? Para aumentar cada vez mais seu nível de ambição, seu nível de maturidade sobre o negócio que você está colocando as suas mãos. É sobre quando acontece alguma coisa do tipo em sua vida, você precisa parar e pensar para refletir e entender que isso não é o mal, isso é basicamente uma bênção disfarçada. Isso tem eu acho que é nos Segredos das Mentalidades Milionárias ou no Mais Esperto que o Diabo, não sei. Eu acho que é no Mais Esperto que o Diabo que tem isso. O fracasso é uma benção disfarçada, então você precisa agarrar isso com todas as suas forças e entender
que literalmente não é o fim, é algo que precisou acontecer para que você aumente seu nível de ambição e procure a crescer mais ainda, aumente seu nível de curiosidade sobre o negócio que você está tocando no exato momento. Se você chega em uma roda com todas essas elites, com todas essas pessoas que têm esse nível de empresa, de valuation muito grande no mercado, essas pessoas podem ter algo a acrescentar em sua vida, agregar em sua vida, tá? Vocês vão começar a do nada discutir sobre pontos ali que vai ser necessário para que você possa pensar no que essas pessoas estão falando e ao mesmo tempo começar a executar tudo isso que foi conversado ali sobre a sua reunião com essas pessoas, sobre como que você vai crescer para o próximo nível, ou melhor, você já está no próximo nível. Qual que é a pessoa do seu lado assim que já perdeu 10 milhões de dólares? Ninguém. Você é único, única. Então, isso é uma bênção disfarçada, para que cada vez você fique mais ambicioso, mais ambiciosa em querer um mundo, em querer construir algo de valor ali para as pessoas, em literalmente ter o mundo na palma de suas mãos, o poder ali, a influência sobre múltiplas pessoas, a rede de contato, tudo isso você vai construindo em base de suas skills, que são habilidades. Você precisa passar por tudo isso a todo momento. Se você pensa que você tem que crescer em determinada área, você tem que pensar ao mesmo tempo que alguma coisa precisa ser sacrificada, o seu eu atual precisa ser sacrificado para que você possa ir para esse próximo nível. Você tem que rejeitar alguma coisa para que você possa ir para o próximo nível. Porque se você quer ir para o próximo nível, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa por esse nível de sucesso que você quer ir para ele. Você precisa parar e ter essa base de conceito, essa maturidade de cancelar qualquer coisa, sacrificar qualquer coisa no presente, no momento ali, parar de fazer tudo que você está fazendo, se você precisa fazer exatamente isso para você ir para o próximo nível. Isso é necessário em qualquer coisa. Você tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Qualquer coisa você tem que fazer, se for preciso que você abandone alguma coisa que você está fazendo no exato momento, você vai ter que abandonar. Se você precisa cancelar uma viagem de última hora, você vai ter que cancelar, porque você vai ter que ir para o próximo nível. Se você não cancelar, você não quer de verdade, você não está com entusiasmo forte ali, você não está vibrando alto para você ir para o próximo nível. É sobre isso, você tem que ter essa base de conceito, essa base de pensamento para você evoluir em sua vida. Isso torna você uma pessoa bitolada, uma pessoa que não sai dos trilhos por algum caso que seja. Você está nos trilhos ali e nada vai tirar você desses trilhos. Você está nos trilhos, você literalmente está sendo autodidata, você está sendo disciplinado com você mesmo, disciplinada. Você acorda todos os dias com entusiasmo muito forte, com todo esse plano que você montou vibrando por todo o seu sangue a todo momento, cara, não tem outra saída. Em algum momento, se você está sendo essa pessoa, em algum momento você vai conseguir chegar lá. Não imediatamente, mas definitivamente. É você também, inclusive, olhar para alguma pessoa que você se inspira e, porra, começar a se questionar. Caramba, ele tem 19 anos, 20 anos de idade, 21 anos de idade. Olha o nível desse filho da puta. Em algum momento eu vou chegar ou ultrapassar o nível desse filho da puta. É basicamente uma inveja positiva. E não tem nada errado você pensar assim. E você, ao mesmo tempo, começa a ter esse questionamento. Porra, peraí. Como que ele conseguiu chegar nesse nível? Eu tenho a mesma idade que ele. Peraí. O que que ele precisou fazer para chegar nesse nível? Ele se abdicou de muitas coisas, ele deixou de fazer muitas coisas, ele deixou literalmente, se trancou ali em um quarto que seja
e começou a colocar os pensamentos dele em execução. Ele começou a executar o que ele precisava fazer. E é sobre isso que você tem que pensar a todo momento. Isso sempre vai tornar você uma pessoa diferente, uma pessoa fora dos trilhos, uma pessoa bitolada, assim como eu já havia comentado. Você precisa ter essa base em sua vida. Paciência, pensando em Money Never Sleep. Dinheiro nunca dorme, o mundo ele sempre está girando em torno dos negócios, independente do seu humor, do jeito que você acorda, o mundo sempre vai estar girando em torno dos negócios, das altas criações, dos business grandes que vêm sendo criado. Você precisa questionar sobre tudo isso se você quer ser uma pessoa gigante na vida. É necessário você ter esse pensamento, essa ambição. Você precisa pagar o preço. E se esse preço for pagar 10 vezes mais no débito, você vai pagar. Se você tiver que pagar 20, 30, 100 milhões de vezes no débito, você vai pagar para chegar aonde você quer chegar. Você tem que estar disposto a tudo isso. O nível de fracasso que você já teve no passado é o que vai literalmente definir o tamanho do seu sucesso. É sobre isso. É igual na musculação. Cada vez que você treina, seus músculos vai doendo, só que ao mesmo tempo vai crescendo. Então, o seu nível de crescimento, ao mesmo tempo, é combinado com o nível de fracasso que você já teve, com o nível de perturbação mental, com o nível de estresse que você já passou. É sobre isso, é sobre tudo isso que você tem que passar primeiro para poder você chegar em determinado nível. Talvez você aqui agora sabe muito bem o que você precisa fazer, sabe muito bem as decisões que você precisa tomar nesse exato momento para que você execute, tome a ação, a atitude de colocar a sua mão em um novo negócio, em alguma coisa que seja. Só que você não faz, porque você deixa o medo tomar de conta. Isso é muito clichê estar falando aqui, só que é realidade. Você ouve isso várias vezes, provavelmente rolando no Reels, no Instagram, no TikTok ali. Você vê muitos coaches de palco falando isso, só que você sabe ao mesmo tempo e você não dá atenção. Você acha que é tudo clichê. Só que isso é realidade. Você não pode deixar o piloto automático tomar conta da sua vida. Tem que se posicionar em um certo lugar e saber que você precisa tomar essas ações. Você nesse caminho você vai adquirindo múltiplas skills todo momento, todos os dias, sem exceção. Isso é muito bom. Isso vai te fortalecer em qualquer coisa. Pense sobre isso. Questione sobre isso a todo momento. Seja uma pessoa bitolada, curiosa, que não tá nem aí para nada relacionado ao medo. Você é uma pessoa que agora está posicionada em um determinado lugar, que vai tomar todas as ações, que vai começar a aplicar todas as suas ideias de negócio que você tem, de fazer em sua vida. Imagina você acerta um puta negócio e isso viraliza o mundo como um serial empreendedor que é o Thales Gomes. Porra, o cara criou a Easy Taxi, que consequentemente outras pessoas tiveram a ideia e começaram a criar business similares que revolucionou o mundo e trouxe valor para as pessoas como a Uber 99, enfim, é sobre isso. Você precisa tomar esse risco. Imagina o medo que ele teve, a sensação de medo no momento que ele teve essa ideia para aplicar esse negócio. Imagina, só que se ele não tivesse aplicado, ele não teria as skills que ele tem hoje, ele não teria o nível de sucesso que ele tem hoje, inclusive que é o principal, o networking que ele tem hoje, a rede de contatos, pessoas ultramentes elites mundiais que têm múltiplos negócios grandes no mundo e que se ele tiver uma ideia de business,
ele pode contatar essas pessoas para que ele possa ter alguma informação que seja, para que ele possa dar continuidade na ideia dele e outra vez revolucionar o mundo novamente. Pense nisso. Pense nisso a todo momento. Questione-se. Seja essa pessoa curiosa. Não pare por nada. As coisas boas vão acontecendo para quem está no caminho, para quem está com entusiasmo e vontade mesmo, vontade de fazer acontecer, vontade de fazer dar certo, sempre alinhando as expectativas ali no momento que você vai dar início a alguma ideia de business, seja qualquer coisa. Você precisa ter esse entusiasmo a todo momento. Pense nisso.